Saúdo-vos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos indo para mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, nesse nosso primeiro trimestre de 2024, onde estamos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Estamos indo agora para a nossa 10ª lição e o título dessa lição vai falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. Terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Vamos agora à nossa introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi
alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. A palavra-chave da nossa lição vai falar de comunhão. O que é comunhão? Comunhão significa harmonia no modo de sentir, no modo de agir, no modo de pensar e é a forma como nos identificamos com Deus. Antes de qualquer tipo de comunhão, comunhão na igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, antes de tudo isso, devemos ter e procurar a comunhão com o Senhor. Quando você celebra a ceia do Senhor naquilo que ele ensinou, você comunga com ele. A ceia do Senhor nos remete à comunhão. O que é comunhão? É o comum acordo. Fizemos um acordo com o Senhor Jesus. Jesus ordenou para os discípulos: fazei isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. E de comum acordo, nós fazemos isto comungando com o Senhor, tudo aquilo que ele deixou para nós. Quando participamos desta comunhão, nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós estamos em comunhão ou fazemos isto em memória do Senhor, estamos dizendo que o sacrifício do Senhor trouxe para nós a libertação do pecado. Somos livres do pecado e do mundo. Quando comungamos na Santa Ceia, nós estamos vendo o momento presente. Qual a nossa condição? Em que condição nós estamos? Relembramos a morte do Senhor e relembramos também da nossa condição. E para o futuro, quando entramos em comunhão com o Senhor, lembramos que ele avisou: olha, eu voltarei e vocês vão ceiar comigo no reino de meu Pai. Jesus fez promessa para nós. Quando comungamos, lembramos desta promessa. Comunhão é a identificação da igreja com Cristo. Vamos ao primeiro tópico, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal a expressão dita por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Lucas 22, 19. Este cálice é meu sangue. Lucas 22, 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. João 10, 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literalmente falando. Para entendermos melhor sobre transubstanciação, recorremos ao dicionário. Então vamos ler? Transubstanciação é a transformação de uma substância em outra. No catolicismo, presença sacramental de Jesus Cristo na Eucaristia, termo escolástico usado pela Igreja Católica para explicar a conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Essa transubstanciação ocorre durante a missa, quando o sacerdote ministerial, o padre e bispo, realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo, in persona Christi, repetindo as palavras ditas por Jesus na última ceia. Nessa tradição católica, significa que o pão e o vinho o pão é o corpo, o vinho é o sangue. Essa forma é uma forma literal daquilo que Jesus falou. Entende-se aqui que o pão e o vinho se transformou no corpo e no sangue de Cristo.
Essa forma de pensar é diferente daquilo que entendemos, porque entendemos que o pão e o vinho é apenas o símbolo. Simbolicamente, o corpo de Cristo está ali sendo retratado, como o pão e como o vinho. No simbólico, o pão ainda continua sendo pão, o vinho ainda continua sendo vinho, mas naquele momento simbolizando o corpo de Cristo. Então, não é algo literal. O pão não se transformou em carne e nem o vinho se transformou em sangue. Assim como diz aqui o comentarista, esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente à última Páscoa. Ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice. Se ele estava presente, ele não estava no pão e nem estava no cálice. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáfora cria problemas de natureza exegética. O que é exegese? Vamos para o dicionário? A exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Para que uma pessoa possa estar apta a fazer uso da exegese bíblica, esta deve ser especialista nos idiomas originais bíblicos como grego e hebraico. A exegese é a explicação crítica, a interpretação, o comentário de dissertação sobre o sentido das palavras, das construções gramaticais e dos condicionalismos históricos dos textos religiosos em análise. Então, a exegese ela vai explicar o que está escrito no original do grego ou no hebraico, o que realmente a palavra que está escrito quis dizer. Então, nesse estudo, a exegese vai explicar aquela palavra. O comentarista, especialista em exegese, ele vai fazer ali uma dissertação e um comentário sobre aquela palavra e o sentido daquela palavra. Segundo subtópico, na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, consubstanciação aqui é um pouco parecido com a transconsubstanciação. Na Reforma Protestante, Lutero vai fazer aqui uma modificação na ceia do Senhor, falando que o vinho e o pão, ou o pão e o vinho, se unem para formar o corpo e o sangue de Cristo. Consubstanciação, união de dois ou mais corpos na mesma substância. Esse conceito se opõe-se à definição de transubstanciação, na qual se crê que a substância do pão e do vinho sejam transformadas na substância do corpo e sangue de Jesus. Na consubstanciação, crê-se que as substâncias do corpo de Cristo se unem à substância do pão e do vinho. A diferença de um para o outro é que na tradição católica, o pão e o vinho são literalmente transformados em carne, ou corpo de Cristo, e o vinho no sangue. É como se fosse o corpo e o sangue. Na tradição protestante, o corpo de Cristo se une ao pão e o vinho no ato da ceia. Quer dizer, enquanto não há uma celebração ali, porque há uma celebração, enquanto não há uma celebração, ele ainda é o pão e é o vinho. Depois do ato da celebração, o corpo de Cristo é unido ao pão e ao vinho que está ali para ser comungado por todos presentes. Agora vamos ao nosso terceiro tópico, a nossa posição, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam
o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Mateus 18, 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. A sinopse desse primeiro tópico é que a ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sobre uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente. Nas outras duas formas, traz a presença de Cristo de forma corpórea. E nós entendemos que Cristo não está de forma corpórea na igreja, e ele está sim de forma espiritual. Segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor. Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios 5, 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam, por toda a vida, sujeitos à servidão. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então o propósito da ceia do Senhor aqui é celebrar a sua morte, a expiação que essa morte nos trouxe. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos reconciliados com ele, nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses 3, 20, 21. Quando nós estamos na igreja, no dia de culto, de Santa Ceia, colocamos a nossa vida e o nosso coração para nesse dia de celebração, nesse dia de festa, nós possamos comungar com o Senhor, e exatamente comungar também com os irmãos, e automaticamente celebrar essa ordenança do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quando estamos reunidos ali, estamos relembrando o sacrifício de Jesus e também estamos relembrando que ele breve voltará. Ao comer aquele pão e beber do vinho, celebramos o sacrifício do Senhor e com o olhar no futuro, contemplamos o retorno desse mesmo Jesus que nos prometeu de vir buscar a sua igreja. Ao participar da ceia do Senhor, contemplamos que a nossa terra não é aqui, que o nosso lugar não é aqui, e ansiamos pela volta de Jesus, para que possamos celebrar com ele no reino
de Deus. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Filipenses 3, 20, 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos ao nosso terceiro subtópico: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. 1 Coríntios 1:11. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11:17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Atos 2:42, 1 João 1:7. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para a celebração da ceia juntos. 1 Coríntios 11:21. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, Paulo vai fazer uma reclamação ao povo de Corinto, aos crentes que estavam em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 17, que ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aí o 18 vai dizer: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E o 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aí o 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então a Santa Ceia do Senhor tinha se tornado um ato social da igreja, e cada um ia para se deleitar, digamos assim, daquele banquete, que não era um banquete espiritual, porque não tinha mais sentido naquele momento, porque não se faz uma festa banqueteando de forma desordenada, dizendo ser a ceia do Senhor. Quando se reúne, há um motivo para essa reunião. É relembrar. Quando nós nos reunimos, nós cantamos, fazemos os nossos cânticos ao Senhor, celebramos ao nosso Senhor, agradecemos ao nosso Senhor pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição. A vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. A sua volta eminente sobre a igreja também é comemorada porque nós estamos esperando o Senhor e a sua vinda para que possamos celebrar com ele lá no céu. Há um motivo para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Paulo vai reclamar, porque eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam fazendo dessa forma. Além de estarem em disseção um com os outros, quer dizer, não havia comunhão, não havia união, eles se reuniam para celebrar algo socialmente. Era tanto que Paulo vai dizer, alguns até se embriagavam e outros comiam a Santa Ceia. Se você tem fome, celebre em casa, coma em casa. Reúne ali os seus irmãos e vão lá. Faça uma festa, uma Santa Ceia para si próprio. Uma ceia para si próprio é algo para celebrar a si mesmo, entre os irmãos, comer, beber e se relacionar socialmente. Mas a Santa Ceia do Senhor não é isso. A Santa Ceia é algo para celebrar. Então Paulo vai dizer, espere um pelos outros, para que possamos comungar desta celebração em Cristo, todos unidos num só propósito. Então a sinopse 2 vai dizer que o propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança
da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa da sua segunda vinda. Vamos para o terceiro tópico. O modo de celebração da ceia do Senhor. Primeiro subtópico, o que participa indignamente. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português, indignamente, é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira, o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, e quando se embriagavam. Aqui nesse ponto, o apóstolo Paulo vai falar da irreverência dos crentes em Coríntio. Eles se reuniam para banquetear. Ali, eles estavam saindo do propósito daquilo que Jesus falou. A forma como eles estavam se reunindo era para uma grande festa, e parece que aqui eles não estavam observando o sacrifício do Senhor. Não estava sendo observado aqui o memorial. Jesus fala, em memória de mim. Quando nós reunimos ali na igreja, Assembleia de Deus em bairro de Fátima, na pessoa do seu pastor presidente, Alberto Teixeira, quando nós nos reunimos, ele sempre fala, olha, estamos vindo para uma festa. Então coloca a sua melhor roupa, traga o seu coração aberto para receber, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então é isto, a ceia é um culto racional. Não pode ser feito de qualquer maneira. Nós não estamos indo para um jantar social. Quando existe lá na nossa igreja um jantar social, é diferente. É um jantar social. O jantar para os casais, por exemplo, é um jantar social. Aqui não. Aqui é uma ceia, é uma celebração. A forma de como os crentes de Coríntios estavam celebrando a Santa Ceia já fugia do propósito total daquilo que Jesus ordenou. Para se fazer uma Santa Ceia da forma como Jesus ordenou, temos que lembrar em memória do seu sacrifício, lembrar da nossa condição pecaminosa e lembrar de que ele voltará para nos buscar, para tomarmos esta Santa Ceia lá no céu com ele, assim como ele prometeu. Na Santa Ceia, como símbolo, a memória do Senhor, nós vamos para agradecer, para celebrar e para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Segundo subtópico, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer, então, de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessados atrai o juízo divino. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. No 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso,
Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui Paulo vai dizer como se deve se comportar e também vai dizer as consequências disso, as consequências de comer o pão, tomar o vinho, sem discernir o corpo do Senhor. Então não é de qualquer maneira. Comer indignamente é não observar o corpo do Senhor, é não julgar a si mesmo e dizer, olha, eu não tenho condições de estar aqui, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, eu vou tomar a ceia, porque eu sei que o sacrifício do Senhor Jesus cobriu a multidão de pecados. É confessar os seus pecados diante de Deus, é falar para Ele da sua natureza, dos seus limites, é contar para Ele as suas fraquezas e as suas fragilidades. Terceiro e último subtópico, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, 1, 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. 1 Coríntios 5, 7, 8. Nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Que maravilha! É maravilhoso quando nós nos encontramos para adorar o Senhor e sentir a sua presença naquele lugar. Quando nós estamos comemorando, parece que nós estamos vivenciando a ceia do Senhor naqueles dias. O sentimento é o mesmo de estarmos reunidos com o Senhor. Ele desce e se faz presente espiritualmente em nossas vidas, na vida da igreja, na vida de todos os crentes que estão ali reunidos. Então, reunir nesta celebração, celebrar o corpo e o sangue de Jesus, é celebrar a vitória na cruz, a vitória sobre as hostes malignas, a vitória onde ele mesmo diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele é Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos à conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Assim chegamos ao final de mais uma aula e eu quero convocar vocês para aquele desafio de sempre. Compartilhe o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê um like e não esqueçam de ativar o sininho para quando tivermos mais aulas, vocês serem avisados, ok? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.